boa tarde a todos. Espero que estejam bem aí, se cuidando, tudo bem? Fisicamente, mentalmente, cuidando um dos outros. Bom, hoje, dando continuidade aos nossos seminários, a gente tem o prazer aqui de ter novamente a Alessandra Ferreira. A Alessandra é prata da casa, ela fez graduação com a gente aqui, fez mestrado e doutorado no INPE, atualmente está fazendo pós-doutoramento com a gente aqui, sob a supervisão da professora Vilhena, que também está aí, né, Vilhena? Tudo bom? E ela passou um ano no estágio do pós-doutoramento na Universidade de Zaragoza, e ela vai apresentar aqui parte do trabalho que ela começou a desenvolver lá. Por favor, Alessandra, apresentação. Obrigada, Elton. Fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos. Esse trabalho foi uma parte que eu fiz com o professor Antônio Elipe, lá na Universidade de Zaragoza, na Espanha. Foi mais, para mim, foi um assunto muito novo, porque eu nunca tinha trabalhado com órbitas periódicas, e ele lá trabalha muito, eles gostam muito, o grupo deles lá trabalha com bastante áreas que entram órbitas periódicas, né? E aí ele me convidou, porque o meu projeto, eu até cheguei a apresentar aqui a parte de Swing By com Continuous Thrust, e esse que era o meu projeto inicial quando eu fui para lá, mas aí chegando lá ele convidou eu participar com ele dessa parte de órbitas periódicas, aprender com ele, que, como eu disse, era totalmente novo para mim, e aí eu comecei a fazer também, então, esse estudo. Então, é um estudo, aqui eu coloquei mais a parte de introdução, mas o começo é coisa que eu estou trabalhando ainda, e estou aprendendo muita coisa ainda também. Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, e se eu não souber responder, a gente pode, sei lá, trocar um e-mail e depois eu tento responder, tá? Então, a gente começou estudando órbitas periódicas de um dipolo segmento. O que é um dipolo? Bom, eu achei que tinha colocado antes, mas primeiro, então, agora que eu vi que eu deixei introduction, me perdoem isso, eu dividi em algumas partes. Eu coloquei aqui o potencial do dipolo segmento, o que é, a curva de velocidade zero, os pontos de equilíbrio e a estabilidade linear dos pontos de equilíbrio desse corpo. O que são as órbitas periódicas, o TIDES, que eu vou explicar o que é, as famílias de órbitas periódicas, que foi o foco do que a gente estudou, e pontos assintóticos e órbitas heteroclínicas. Agora sim. Então, o que a gente considera o dipolo segmento? Seria um corpo que ele tem uma haste e duas massas na extremidade, tá? Mais ou menos, um exemplo seria, por exemplo, o asteroide 216 Cleópatra, que está aqui no desenho A, a figura real dele, tá? Então, esse dipolo segmento, a gente considera que esse segmento, essa haste, ela é localizada ao longo do eixo X, tá? Então, eu tenho que L1 e L2 são as distâncias do centro do meu sistema até o centro da massa M1 e da massa M2, sendo a L1 e L2 mais L2 a distância total, né, L, e R1 e R2 seria a distância da partícula, né, ou do ponto da minha órbita periódica, até o centro da massa M1 e aqui até o centro da massa M2. Eu só estou mostrando esse já porque as equações para frente vocês vão ver que usa bastante. E aí, então, a primeira coisa que a gente foi fazer foi calcular o potencial efetivo o potencial desse dipolo segmento, né? E aqui eu coloquei o potencial efetivo para vocês verem, porque é a partir dele que a gente seguiu com todos os caminhos que foram propostos. Inicialmente, a gente considera a massa total do sistema como a massa do segmento mais a massa do primeiro corpo e do segundo corpo, que estão nas extremidades, né? Sendo o mi, então, a massa do segundo corpo dividido pela massa dos corpos da extremidade só, e 1 menos mi, a massa de M1, né, sobre essas massas. E aí o ms, que é o meu parâmetro do segmento, ele é a massa do segmento dividido pela massa total daí. Aí entra a massa dos dois corpos mais a massa do segmento. Então, eu tenho que esse omegão aqui, ele é o meu potencial efetivo do dipolo segmento, e aí vocês podem ver que essa terceira, quarta parte, não sei, esse ms log com essa parte aqui dentro, vezes o K, que ficou aqui fora, né? Esse aqui ele é o potencial para uma haste, para um segmento, e já tinha sido calculado e apresentado num trabalho do próprio Elipe, com outras pessoas do grupo dele lá na universidade, e eles já tinham artigos publicados que eles já tinham calculado isso, então a gente pegou a partir disso que ele já tinha, e mais as massas, mais o potencial das massas das extremidades, para ter o nosso potencial desse dipolo, tá? Aí eu tenho, então, que R1 e R2 são dados aqui, e vocês veem que eles dependem de L1 e L2, que é justamente a distância do centro às massas que estão nas extremidades, tá? Esse K, ele é calculado
como está aqui, que é a gravidade vezes a massa total, dividido por ômega ao quadrado, que é a velocidade angular, por L ao cubo. O L ao cubo é o L1 mais o L2, que são as distâncias, né, do tamanho da haste, tá? Esse K, ele é a definição de aceleração da gravitacional, aceleração da gravidade, dividido pela aceleração centrífuga. Se você vê aqui GML, G vezes M, dividido por L ao quadrado, que é a aceleração gravitacional, né? O L seria o R, no caso, que a gente costuma usar mais comum na fórmula, e o ômega ao quadrado L seria a aceleração centrífuga, tá? E aí ele pertence, então, ele pode variar de 0 a infinito. Sendo que, se o K for menor que 1, nós temos que a rotação desse segmento, desse dipolo, né, dipolo-segmento, ela é rápida. Se o K for maior que 1, ela vai ficando mais lenta, e se o K igual a 1, ela tem uma rotação igual ao do problema restrito de 3 corpos, como se não tivesse o segmento ali, tá? Aqui, eu coloquei, então, as curvas de velocidade zero que a gente encontrou. Não sei se vocês conseguem enxergar em cima das figurinhas que está a definição, mas é para a curva de velocidade, né, que a gente tem a partir do 2 omegão, já que a velocidade é zero. A gente fez para μ meio. μ meio significa que a massa M1 e M2, as massas das extremidades, são iguais. Nesse trabalho, nessa apresentação, eu vou mostrar tudo, todo o que eu vou mostrar, a gente está considerando que o μ é igual a meio, que essas massas são iguais, tá? Inclusive, a gente já vai publicar, já está aceito e já está até na fase de teste, deve sair nos próximos dias, a publicação desse artigo na Astronomical Journal, e a gente fez para esse caso, μ igual a meio. A gente está fazendo outro paper agora, que aí vai ser variando esse parâmetro, né, para diferentes tamanhos das massas das extremidades. Então, sempre μ igual a meio, e sempre K igual a 1, nesse caso também. Esse paper também que a gente vai publicar agora, ele também é sempre para K igual a 1, a gente não variou. Esse segundo que a gente está fazendo, que sim, vai variar o tamanho das massas, e aí vai variar também esse K, que define a velocidade de rotação do segmento, tá? Então, essa primeira aqui, eu tenho as curvas de velocidade zero para μs, que daí ele me dá, então, o tamanho da barra, né, do segmento, da haste, de 0,01, aqui o segundo é de 0,1, esse terceiro é de 0,3, a gente vai vendo já até aqui, para ter uma noção de como o formato do corpo, né? Aqui está de ms, que é 0,5, né? Aqui 0,8 e aqui 0,95. Então, dá para ter uma noção de como ficou essas curvas. E aí, a gente vai para os pontos de equilíbrio. A gente vai calcular os pontos de equilíbrio e depois a estabilidade linear desses pontos, porque quando eu for falar da parte de órbitas heteroclínicas, que é lá no final, aí vai ver que a gente vai mostrar para vocês por que eu precisava ter essas informações antes, tá? Então, para chegar nos pontos de equilíbrio, a gente definiu o R1 mais o R2 como sendo um S, e a gente reescreveu a equação do movimento, né? E o R1 vezes R2 como sendo P. Então, aí aplicamos isso na equação do movimento, né? A gente tem X, das três coordenadas, X, Y, Z aqui, a equação do movimento, e reescrevemos ela em função do K, do μs. O μ aqui a gente já substituiu por meio, porque a gente vai usar sempre meio, tá? E aí ficou em função, então, aqui de S e de P. E eu tenho, então, dessa forma, a equação do movimento para esse corpo, em torno desse corpo. E aí, então, a partir da equação do movimento, a gente vai obter os pontos colineares e os pontos triangulares de equilíbrio, né? Então, adotando o y igual a zero e o z igual a zero, claro, a gente chega nesse polinômio, tá? Como a gente tem que as massas M1 e M2, o μ das massas é meio, elas têm massas iguais, então a gente já entende que esse ponto, os pontos, a gente já tem, que a distância entre esses pontos é meio, né? Então, eu tenho que, no meu eixo X, da origem, né? Que eu falei para vocês que o segmento, ele está ao longo do eixo X. Então, da origem, que é o centro do segmento, para cada lado, ele desloca meio, ali é onde está o corpo, né? Então, por isso que eu faço esse deslocamento aqui, ó, desde x maior que meio, a gente faz essa mudança. A gente substitui por, eu acho que é xi, né? Mais meio, e aí eu tenho, então, esse novo polinômio. E com esse polinômio, eu consigo achar os meus pontos colineares de equilíbrio. E aí, de forma análoga, a gente fez para x menos meio, eu não coloquei aqui a equação, mas da mesma forma, a gente encontra para x menos meio os pontos de equilíbrio que estão, né, do lado esquerdo do zero ai, desculpa.
Aí depois a gente vai procurar os pontos triangulares. Nesse caso, a gente encontra todos e usa, mas para órbitas heteroclínicas a gente vai usar bastante os triangulares, eles são bem importantes. Então a gente pode assumir que o x o z é igual a zero nas equações do momento, e o x também é igual a zero, né? Que como essas massas são iguais, a gente vai ter que os pontos triangulares vai estar exatamente no eixo x igual a zero. E aí, então, a gente chega nesse polinômio, que depende do y, né? Do k e do mies, lembrando que esse polinômio é válido para μ igual a meio, né? E a partir dele a gente consegue encontrar, então, os pontos triangulares de equilíbrio em torno desse corpo. E aí, aqui, então, a gente plotou a evolução das coordenadas do ponto de equilíbrio. Aqui do lado esquerdo, o colinear, do lado direito, o triangular, em função do tamanho da barra, do mies. Então, eu tenho que o mies varia de 0 a 1, né, que é o tamanho da minha barra, e eu tenho, então, que para os pontos colineares, onde eu sei que y é igual a zero, o x, ele já conforme o tamanho da barra vai aumentando, ele vai tendo esse deslocamento e esse posicionamento, conforme esses pontos demonstram. E para os pontos triangulares, eu tenho também, em função de mies aqui, de 0 a 1, né? Eu já sei aqui que o x é igual a zero, porque a gente já definiu que as massas são iguais nas pontas, então a gente sabe que os pontos de equilíbrio vão estar no eixo x igual a zero, então eu tenho aqui a posição em y de cada dos pontos de equilíbrio para cada mies, tá? Aqui ele está mostrando só o ponto, no caso para y positivo, mas a gente sabe que ele é simétrico em relação a y, né? Então, acho que seria o L3, então o L4 seria, porque tem 4 pontos em torno do dipolo segmento, então seria o negativo desse. Então, aí a gente precisa calcular a estabilidade linear desses pontos. Como eu falei, a gente vai usar isso mais para frente na parte de órbitas heteroclínicas, por isso que a gente fez isso antes e é importante saber, tá? A gente calculou a partir dos autovalores da matriz variacional, que depende aqui da derivada, segunda derivada do potencial efetivo, né, em relação a x e y, sendo que elas são evoluídas nos pontos de equilíbrio, certo? E aí, fazendo isso, eu não coloquei as equações, as contas aqui, mas fazendo isso, a gente chega que os pontos colineares são instáveis. A gente encontra que os pontos colineares em torno do dipolo, os pontos colineares do dipolo segmento, eles são instáveis, tá? E isso para K igual a 1, como eu já tinha dito, a gente fez tudo para K igual a 1, e todos os mieses, tá? Ou seja, todos os tamanhos da barra, os pontos colineares, eles sempre foram instáveis. E aqui, que é o que a gente vai mais usar depois para as órbitas heteroclínicas, que não sei se eu diria o mais importante, mas foi o que a gente mais precisou, que foram dos pontos triangulares, a gente plotou, inclusive, para os diferentes K. Então, a gente viu aqui que para mies de 0 a 1, e aí a gente plotou, se o K não fosse só 1, para todos os valores, como que funciona para os pontos de equilíbrios triangulares, e a gente tem, então, essa linha azul aqui, ela mostra, a gente chama de K crítico, né, de ponto crítico, que é justamente onde tem a mudança de estabilidade de instável para estável. Então, a gente já sabe que K1, que é o que a gente vai usar, os pontos de equilíbrio para todos os tamanhos da barra também são estáveis, e aí, acima dessa curva, eles são estáveis. E aí, então, a gente foi para estudar as órbitas periódicas, tá? Como eu falei, foi uma coisa muito nova para mim, que eu não tinha estudado nenhuma vez ainda, então eu comecei do zero mesmo, estudando o básico do básico dela desde o começo, tá? Então, a gente sabe que o periódico, né, o movimento do sistema dinâmico, ele é periódico quando as configurações são repetidas em intervalos regulares de tempo. Então, por isso, órbitas periódicas, né? E aí, partindo de uma equação diferencial desse tipo, x dois pontos igual ao f, que depende de x ponto e o tempo, a órbita periódica tem uma solução particular que ela atende. O x, a posição e a velocidade no tempo inicial, ela tem que ser igual à posição e à velocidade num tempo t, sendo que esse tempo t ele tem que ser maior que zero, e ele é o período que a gente definido, né? Tá? Então, o valor inicial, ele é o mesmo de x e x ponto na época t, né? Ou seja, da posição e da velocidade no período t, ele tem que ser o mesmo. Então, eu tenho que um x de t num certo ponto, ele tem que ser igual à posição né? Num certo ponto, tem que ser igual à posição nesse ponto somado mais aquele período, né? E a velocidade, a mesma coisa, tá? E aí, a gente tem que, então, que a velocidade no tempo inicial, se ela for igual à velocidade no tempo inicial, mais esse período, e essas duas velocidades forem zero, a gente pode assumir que a órbita periódica ela é simétrica.
tá? E aí, nesse caso, a gente tem que a velocidade é perpendicular ao eixo. Qual eixo? Depende de qual a gente está trabalhando, porque você pode querer em perpendicular em relação ao eixo X ou ao eixo Y. Nesse trabalho também a gente faz sempre em relação ao eixo X, desculpa, em relação ao eixo X. Então, a gente considera, inclusive a gente faz em relação ao eixo X, e a gente sempre trabalha em cima de órbitas periódicas simétricas, que é o que a gente busca. Então, a gente calcula as órbitas periódicas simétricas em relação ao eixo X. E como são as formas de busca de órbitas periódicas? Uma forma conhecida, que é o mapa de Poincaré, né? Que ele encontra essas condições iniciais a partir da posição e velocidade e uma integral do movimento, né? E aí ele apresenta um mapa do plano perpendicular ao fluxo da trajetória. E aí, de acordo com a análise desse mapa, dá para saber se tem órbitas periódicas ou não. Então, esse mapa ele pode ser caótico, né? Ou seja, pontos espalhados, quase periódico, que daí as curvas tendem a um ponto, ou é periódico quando se tem um ponto, né? Mas aí, desculpa de novo, e aí tem para fazer pela integração numérica das equações diferenciais, né? Então, você faz um código, né, para registrar as saídas. Posição no tempo inicial mais o período, menos a posição do tempo inicial, tem que ser igual a zero. E a velocidade no tempo inicial mais o período, menos a velocidade e no tempo inicial também igual a zero. Isso para o caso geral. E como a gente fez para o caso simétrico, para órbitas periódicas simétricas, então a gente tem que ter que a posição no tempo inicial mais do período, menos a posição no tempo inicial, tem que ser igual a zero. E isso aqui é muito importante, que a velocidade no tempo inicial e a velocidade no tempo inicial mais a do período tem que ser igual a zero. Por quê? Porque para ela ser simétrica, você tem que ter a órbita passando no eixo X de forma perpendicular. E você garante que ela é perpendicular quando o Y, a componente da posição Y, é igual a zero, e a componente X da velocidade, ou seja, o X ponto, também é igual a zero. Aí você consegue garantir que naquele ponto ela passa de forma perpendicular, e aí você pode garantir que é simétrica, desde que ela passe em 2 pontos. Mas, para fazer dessa forma de integração numérica, precisa ter bastante precisão, né? Porque você vai ter que achar o zero da função, e tem que ser um programa que consiga uma precisão grande, isso é muito importante. E aí vem o TIDES. O que é o TIDES? Ele é um integrador que usa séries de Taylor para resolver equações diferenciais. Esse TIDES, ele foi desenvolvido, ele é um programa que foi desenvolvido pelo grupo lá da Universidade de Saragoça, chama o professor Alberto Abad, eu trabalhei com ele lá também. Ele e mais alguns outros professores de lá, há muito tempo, desenvolveram esse programa para calcular e de forma bem precisa, com uma precisão bem alta. É um software livre, tá? Então, todos podem ter acesso. Depois eu vou mostrar o link de onde tá, e tem, inclusive, a apostila explicando como funciona, como usa. Então, e aí tem até, inclusive, o artigo que ele publicou sobre esse assunto, que também faz explicação de como funciona, de uma forma mais completa, né? Que aqui eu coloquei bem por cima. Então, esse método, ele usa séries de Taylor, né, o método série de Taylor para integrar as equações diferenciais de primeira ordem, que tem essa forma de dy de t dt igual a f no tempo, y de t e p, sendo p os parâmetros, para um y de t0 igual a y0, que são as condições essenciais, né. E a partir da série de Taylor, a solução y de um t i mais 1, né, é igual a um y de ti mais um h de i mais 1. E aí é os aproximados da série de Taylor de enésimo grau. De y de t evoluindo de ti para t igual a ti mais 1, isso aqui, então, para ele ter os próximos passos. Aqui até descrevi a equação como está. E aí, para ele determinar esses coeficientes de Taylor, ele utiliza uma outra técnica que chama de diferenciação automática, que foi apresentada por esse Jorba e Zou em 2001, e no final do trabalho eu coloquei as referências, se alguém quiser depois pegar. E tá no próprio paper do Abad, ele explica também como que funciona esse método, para poder mostrar como que foi que ele calculou e como ele garante a precisão, né? O TIDES, ele é dividido em 2 partes, o pacote, quando você faz o download dele lá. Um chama MathTIDES, o outro é MathTIDES e o outro é LibTIDES. O MathTIDES, ele é um pré-processador, que ele está escrito em matemática, e ajuda o usuário a escrever o código para integrar a equação diferencial. Como que ele é? Ele é um programa e ele vem com um código bem completo, assim, ele tem muita informação, e você consegue, por exemplo, a partir dele, você vai lá e muda o potencial do seu corpo. Você quer, por exemplo, eu consigo fazer para um outro potencial, para um outro formato de corpo, né? Eu consigo tirar o da haste. Se eu considerar um IS igual a 0, eu já não tenho a haste. Mas se eu quiser escrever só dessa forma e simplificar ele sem ter o IS, você já consegue fazer. A gente mesmo, depois que faz o download, consegue fazer, tem uma parte para isso tudo em matemática.
E aí o libTIDS é uma biblioteca, né, um código de pesquisa que está em C em Fortran, precisa ser instalado no computador. E aí e a partir dele, que garante pode fazer com baixa precisão, mas com alta precisão ele garante que funciona bem. Esse é o link da onde tem a página lá da universidade que tem o software, tem inclusive falando como funciona, o download para apostila, e aí aqui também tem o download para o pacote, para baixar o pacote do programa mesmo, para instalar. Depois, se quiserem, eu volto também para vocês copiarem, se alguém não conseguir pegar. Então, aí, o que a gente fez? Então, eu mostrei para vocês o que a gente definiu como as órbitas periódicas, né? E aí, como que a gente encontrou essas órbitas periódicas a partir desse método usando a integração de equações diferenciais, usando o TIDES, que é o programa desenvolvido por eles lá da Universidade de Saragoça. E aí, a gente começou, então, a calcular famílias de órbitas periódicas, né? Como eu falei, a gente considera as órbitas periódicas simétricas em relação ao eixo X, né? E aí, a gente tem que ela corta, eu coloquei aqui essa figurinha, para mostrar uma órbita periódica bem básica, né, circular, que para a gente garantir que ela é simétrica, ela tem que cortar 2 vezes o eixo de forma perpendicular, né? Porque é uma órbita fechada. Então, eu tenho aqui, ó, que no instante inicial, onde está esse T0, eu tenho que minhas posições em velocidade inicial, o meu x0, y0, x.0, y.0, tem que ser x0, o y.0 tem que ser 0, como eu falei, a posição em y tem que ser 0, e a velocidade em x também tem que ser 0, e aí o y.0 eu também não sei, porque para garantir que ele passe nesse ponto, por esse eixo, de forma perpendicular, né? Então, para garantir que é simétrica, que ele passa de forma perpendicular. E aí, para checar o cruzamento, ele precisa ocorrer novamente, né? Para eu checar que é uma órbita simétrica, porque ele vem, passa uma vez, ele tem que passar 2, né? Eu tenho esse ponto e esse. Então, eu tenho o meu período T, que é onde eu calculo, a partir dessas condições iniciais, eu coloco lá um período T e mando fazer a órbita. E aí eu quero checar se ela é simétrica. Para isso, eu vou e verifico, para as mesmas condições iniciais, se no meu período T sobre 2, ela também é simétrica. Como? Verifico se meu Y, para essas condições iniciais, no período T sobre 2, é igual a 0, e se a minha velocidade em X, para essas mesmas condições iniciais, no tempo T sobre 2, também é igual a 0. Se for, aí eu garanto que ela é simétrica, porque ela está passando em 2 pontos, cruzando o meu eixo X em 2 pontos, de forma perpendicular, tá? Então, a partir dessa definição que o programa usa, que todo o trabalho que eles usaram também, o TIDES, para poder encontrar essas órbitas. E aí, como que a gente fez esse trabalho, né, as famílias de órbitas periódicas? Primeiro, a gente construiu uma grade de condições iniciais, tá? Então, essa grade, eu tenho o X e o C é a constante de Jacob, né? A minha integral do movimento que eu uso é a constante de Jacob. Então, eu uso o X e o C. Porque eu já sei que para minhas condições iniciais, garantir que a minha órbita é simétrica em relação ao eixo X, eu tenho que ter o meu Y0 e meu X.0 igual a 0. Então, eu sei que eu não sei quem é meu X, eu vou atribuir aqui na minha grade de condições iniciais, eu já assumo que meu Y0 e meu X.0 é igual a 0, na minha grade de condições iniciais, eu coloco a minha constante de Jacob, né, eu atribuo ela, então eu vou calcular o meu Y ponto inicial, né, a partir desse X e desse C, e eu consigo ter o valor dele, e aí eu tenho, então, essa grade de condições. E aí, para essa grade, né, de bem grande de números, dependendo do intervalo que você coloca, aí a gente vai e integra numericamente a equação, né, do movimento do dipolo segmento, usando o TIDES para cada condição inicial dessa grade, para cada conjunto de condição inicial, né? E aí, depois de fazer essa integração, ele computa o mapa de Poincaré, ou seja, cruzando o eixo X e Y ponto maior que 0, tá? Ele vai computar para as condições que cruzam esse eixo X, porque é para garantir que ela é simétrica, né? E o Y ponto tem que ser sempre maior que 0. No mapa de Poincaré, ele checa o sinal de X ponto, tá? Então, porque, como eu falei, a gente tem que encontrar quando X ponto é igual a 0, né? Eu tenho que garantir isso. Então, o TIDES, ele faz dessa forma. Ele checa o sinal de X ponto pela continuidade, então ele verifica se o X ponto é menor, quando ele é menor que 0 e quando ele é maior que 0, e aí ele usa para encontrar a raiz o integrador numérico, né? Para encontrar a raiz e achar exatamente onde X ponto é igual a 0. E aí, quando o programa converge, ele alcança as condições iniciais das órbitas periódicas simétricas. E aí, o programa, depois de fazer isso, ele ainda faz uma checagem final, que é para garantir que não passou nada
para ter uma precisão grande, né, e que não passou nada que não seja o real. Então, ele faz uma checagem final, integrando as condições iniciais até o período T, ele pega as condições, integra até o período T, e verifica se a condição inicial x, 0, 0, y ponto, menos um x de p de t, sendo t o período, e esse p aqui, o múltiplos, né, do período completo. Nossa, aqui minha bolinha saiu, meu ponto aqui saiu fora, mas x ponto de p de t, y de p de t, y ponto de p de t. Se é menor que um petol, e um petol é uma tolerância que ele usa para garantir se é menor ou não, e dizer... E aí, passando por essa checagem, as condições que passam por essa checagem são consideradas simétricas, as que não passam, as que não atendem essa checagem, são descartadas. Tá? E aí, então, o zero da função é buscado por um x de t e x0 menos x0 igual a zero. E aí, depois que as famílias são encontradas, a gente plota curvas contínuas, a gente plota ela no mapa de condições iniciais, né? E elas são formadas por curvas contínuas nesse mapa, que eu vou mostrar depois como que é. Aqui, eu coloquei o primeiro caso. Esse daqui, ele é um caso com ms igual a zero. Ele é conhecido como problema de Copenhague, que é o caso só que só tem as duas massas das extremidades, tá? Eu coloquei esse que ele vai servir como um exemplo, como parâmetro para a gente comparar quando a gente coloca o segmento, a barra, né? Quando considera ela, as mudanças que ocorrem, tá? Então, vocês veem que cada curva, esse é o mapa, o eixo X aqui é o meu X, de condição inicial, e o meu eixo Y, ele é a minha constante de Jacob, que eu usei lá da minha grade XC, tá? Então, primeira coisa que a gente pode notar, como aqui não tem um segmento, você verifica que aqui no meu ponto 0, 0, você verifica que para meio para cá, para a esquerda, e meio para a direita aqui em X, ele tem soluções, porque aqui eu não estou considerando a haste, então ele encontra pontos de famílias periódicas nesse intervalo. Por que eu estou destacando isso? Porque a hora que a gente colocar a haste, você vai ver que esse espaço vai estar sempre livre, porque não tem como, fisicamente, né, inviável, que tenha pontos aí, que tenha famílias aí. As famílias são o quê? São esse conjunto de condições iniciais, ó, que formam linhas, esses grupos, a H é uma, a B é uma, a L é uma. Aqui, onde está marcando A, está destacado embaixo aqui o primeiro quadrinho, que é dado um zoom, são outras famílias, tem várias, ó, está destacado como I, L, ômega, U, S. A mesma coisa aqui dentro para B, também está destacado, e aqui para C também está destacado, as que não aparecem muito na figura maior, e aí você vê que tem várias famílias, algumas estão denominadas com o mesmo, aqui ó, I, G e G, porque depois, na análise do trabalho, foi visto que as órbitas periódicas dessas famílias, apesar de elas aparecerem separadamente no mapa, são as mesmas, têm o mesmo comportamento, é a definição. Uma família essa aqui contínua, a gente pode garantir que elas têm o mesmo comportamento, né, a órbita periódica, a mesma evolução. Porém, você pode ter, do outro lado, órbitas desse mesmo tipo, então, por isso que a gente denominou outra família que tem o mesmo tipo, denominou igual, tá? Um destaque, uma consideração importante é que essa órbita do tipo M, que eu vou mostrar na sequência como que são as órbitas, que está aqui no quadrante Z5, elas ocorrem em todos os casos para ms de 0 a 1. Então, para todas as possibilidades, todos os mapas de condições iniciais, todas, independente do valor de ms, do valor do tamanho da barra, do parâmetro da barra, da haste, a órbita do tipo M ocorre, tá? E aí eu vou mostrar, então, vocês vão ver que a órbita do tipo M, ela tem esse comportamento. Aqui estão algumas órbitas dessa família, né? Porque aqui tem infinitas dentro desse intervalo, então estão algumas, tá? Esse azul aqui representa a haste, tá? Os pontos vermelhos são os pontos de equilíbrio para esse caso. E as órbitas do tipo M, ela ocorre em todos os casos, tá? Ela começa aqui fora com uma órbita bem circular e vai diminuindo, fechando, até que ela fica mais excêntrica, mais perto da haste. Então, essas são as órbitas do tipo M, e como eu disse, elas vão sempre ocorrer. Aqui eu tenho a famílias de órbitas para o K igual a 1 e Mi igual a meio, como eu já tinha falado, e o ms variando de 0,02 a 0,85687. Esse valor tá bem preciso assim, porque a gente foi fazendo para casos para a gente ver quando ocorre a mudança. Veja que aqui a gente tem a órbita do tipo M, como eu falei, mas veja que no primeiro quadrante ZL, no ZR aqui, muitas órbitas sumiram. Vê, se você comparar aqui, ó, com essa daqui, olha quantas que tinham aqui, a L aqui manteve lá, e essa daqui que parece que juntou lá, né, mas essas de dentro já não parece estar mais, todas daqui do meio,
entre menos meio e meio sumiram, como eu disse, porque é fisicamente impossível, já que nós temos a haste agora, mas a do lado de cá também ficou só 2 tipos aqui, ó. Tá? Então, a gente não tem no meio. Só lembrando que nesse gráfico, essa região aqui cinza, esse destaque cinza aqui, são as regiões proibidas, tá? Que sai no mapa. Aqui também tem, ó, são as regiões proibidas que saem na figura. E aqui, então, eu tenho a órbita do tipo L e o B, que a gente denominou o B, do tipo K e do tipo VA, e a do tipo M, tá? Veja que a do tipo L, a do tipo B e a do tipo K e VA, que eu dei um zoom aqui para aparecer mais perto, elas dão essa impressão de espiral em torno de um ponto. E aqui também. O mesmo ocorria aqui, nesses zooms, nesses 3 quadrinhos de zoom. Tá vendo que aqui ele tem, tendem a um ponto, um conjunto de órbitas aqui, um grupo de famílias tende a um ponto. Eu vou falar mais para frente, mas esses daí a gente chama de pontos assintóticos. Eles tendem a ter várias órbitas periódicas, famílias em torno desse ponto, com bastante órbitas periódicas, consequentemente, né? E tende a ser uma espiral, tá? Isso daí é a definição, é uma conclusão para órbitas heteroclínicas, que é o que eu vou falar mais para frente, aí eu vou mostrar para vocês o porquê é assim. Mas só para vocês verem que já tem, aqui também, na figura 7 aqui também, e aqui tem só 2 famílias juntando, mas elas estão tendendo a um ponto, né? E aí, aqui eu coloquei para a família L e para a família UB, como se comportam, aparentemente, as órbitas periódicas dessas famílias. Aqui tá parecendo que são um monte de ponto de equilíbrio, mas não é, não. Esses 2 pontinhos pretos aqui, eles são o limite da haste. É que não saiu a parte grossa da haste aqui para aparecer. E os pontos de equilíbrio são esses 4, no mesmo caso aqui. Depois que eu tinha montado, que eu percebi que estava desse jeito. Então, eu tenho que a família do tipo L, ela se comporta dessa forma. Desculpa. E a família do tipo B se comporta dessa forma. Elas vão se abrindo, abrindo, até aqui, e chega num ponto que ela dá esse contorno. Mais para frente, vocês vão ver também, dentro desse conjunto de órbitas, né, como eu falei, aqui só estão algumas, como é o formato da órbita que é a heteroclínica, né, que é a que passa, que nós temos, depois que eu mostrar a definição do que é a órbita heteroclínica. Desculpa, a garganta já tá ficando seca. Aqui, eu tenho a evolução da família da órbita do tipo K e do tipo VA. Vou voltar aqui para vocês verem. Aqui, ó, o segundo quadrante aqui do zoom, tá? Que é a que está do lado direito. Então, as famílias têm esse comportamento. A do tipo K, ela tem esse comportamento e que vai evoluindo, né? E a do tipo VA também, você vê que ela está invertida, né? Quando comparada com essa do tipo B. São bem parecidas, mas invertidas, né? E aí, aquele intervalo eu tinha colocado de 0,02 UMS, né, para até 0,85687. E agora, porque nesse intervalo ela tem o mesmo comportamento, a figura das condições iniciais, aquela grade de condições iniciais, as famílias têm o mesmo comportamento, parecido, né, o formato das famílias. Então, por isso que a gente mostrou. E aqui eu coloquei como uma zona de transição nas zonas L, que era aquela do lado esquerdo, porque a partir de 0,85687 que começa a ocorrer mudanças. Eu vou mostrar aqui, ó, tá vendo aqui esse ponto, onde tem o ZL aqui nesse quadrante ZL? Essa órbita L e o B, a partir desse valor de 0,85687, ela já começa a não ser mais desse jeito, começa a aparecer novas órbitas e ela sofre mudanças. E aí aqui mostra como que é a evolução dessa órbita. Então, eu tenho que aqui surgiu uma família, olha, uma família que a gente chamou de alfa, e surge surge para MS igual a 0,85687, tá? Ela surge, aqui eu já coloquei um caso mais para frente que ela já está grande, mas o primeiro dela, ela começa a partir desse ponto. Aí depois, para MS igual a 0,9437, surge a família delta, aqui, ó, que está em cima, certo? Isso aí vai evoluindo, né? Então, eu tenho que aí depois que surgiu a alfa e a alfa, ela se une com a UB, ela vai se aproximando de forma que ela se une aqui, ó, parece que está até cruzada com a UB, com a família UB, e isso acontece para 0,95674, o parâmetro da haste, tá? E aí, a partir desse valor, para cima de 0,95674 até 1, né, ocorre uma separação, ó, e aí eu já tenho agora, então, novas órbitas, porque o que antes eu chamava de alfa e de UB, agora eu tenho elas separadas aqui, eu tenho um alfa B e um U alfa,
que agora já são um novo conjunto de órbitas, tá? Então, por isso que a gente chama de zona, eu estou mostrando como uma zona de transição, como foi feita essa mudança e surgiu essas novas famílias de órbitas periódicas. Aí eu tenho, acontece isso também para o meu, vou mostrar aqui de novo, para esse lado, né? Para meu zoom aqui do quadrante ZR. Então, eu tinha antes a família K e VA, e aí vocês vão ver que vai surgir também uma nova órbita, um novo conjunto de família, né? Um novo grupo de família de órbitas periódicas, desculpa, uma nova família, que é a beta. E ela surge exatamente também em 085687. E aí ela vai se aproximando até que ela se une à órbita VA exatamente em 0.95674. Vê que a órbita beta, ela tem o mesmo comportamento, ela, para os mesmos valores dos parâmetros da haste, de Mi da haste, que ela surge. Então, ela surge em relação à alfa, a órbita alfa. Então, ó, a órbita alfa aqui, ela surge para MS 085687, e depois ela, em 95674, que ela se junta com o B. E aqui acontece a mesma coisa, só que com a beta agora. A beta surge em 085687 ao mesmo tempo, e ela se junta com a BVA em 095674, e acima disso, ela se separa, e aí a gente tem um novo grupo uma nova família, que é a beta A e a V beta. Tá? E aqui, então, eu tenho, como é um formato de uma das órbitas dessas novas famílias que surgiram, né? Então, eu tenho a família alfa, a família delta, que foi a que surgiu aqui também, mas que não se juntou, né? Olha, a delta, vocês podem ver que ela surge aqui, mas ela continua depois só crescendo aqui até chegar em 1, mas ela não se une com mais nenhuma família. E a beta tem esse formato. Olha, daí eu falei que a alfa e a beta surgiram para os mesmos valores de parâmetro de massa, e você vê que elas são espelhadas, né? Elas só são invertidas, mas o formato são bem similares e invertidas. Então, essas são para o parâmetro de massa, para o parâmetro da haste, entre aquele valor e até 1, né? Essa análise que a gente faz. Aí aqui, então, eu tenho as famílias de órbitas periódicas, para K igual a 1, Mi igual a meio, como eu disse, e MS igual a 1, ou seja, na verdade, MS igual a 1 não, né? MS igual a 1, Mi não é igual a meio agora, Mi é igual a 0, né? Porque o MS é 1, não sei porque eu coloquei desse jeito, vocês me desculpem. O K igual a 1 e MS igual a 1, o Mi nesse caso aqui, necessariamente, ele é 0. Tá? E aí ele tem esse formato, então, a grade de condições iniciais das famílias de órbitas periódicas, tá? Aqui, novamente, a família M, né, que tinha antes. E aí a gente vê que a família, aqui embaixo eu coloquei o zoom desse lado ZR, porque aqui não dá para enxergar muito, mas aí a gente percebe que ficou aquela família V beta e beta A, igual a gente viu que foi o que alcançou. E aqui do lado ZL também a gente vê que surgiu a família delta, e a família alfa que se uniu com a B, e a U ficou o alfa e alfa B. Tá? Então, esses são a evolução das famílias de órbitas periódicas ao longo a gente mudando o parâmetro da haste do dipolo segmento. E aí, aqui eu tenho essas novas famílias que surgiram, né? Que surgiu aqui uma alfa B, uma U alfa, uma V beta e uma beta A. Como que ficou essas novas famílias? Então, eu tenho aqui, para beta alfa e para V beta, como são as órbitas periódicas dessas famílias, tá? Então, elas têm algumas delas, né, que eu coloquei, elas têm esse comportamento, lembrando novamente que esses pontinhos aqui mais próximos são o limite da haste, que não saiu a parte grossa, o restante são os pontos de equilíbrio em torno desse corpo. E aí ela tem esse comportamento. E aí, analisado isso, a gente foi verificar, e aí foi uma parte também que foi super nova, então, para mim, se a órbita periódica já era, essa foi bem mais, que foi a parte de órbitas heteroclínicas, pontos assintóticos, entender o que era, como funciona, tem muita coisa para aprender ainda, mas eu coloquei aqui o básico para tentar mostrar para vocês, para entender o que foi. Então, as órbitas periódicas, elas são órbitas que conectam dois pontos de equilíbrio diferentes. E elas só existem se os pontos de equilíbrio forem estáveis. Então, aí é a justificativa do porquê lá atrás a gente calculou os pontos de equilíbrio e a estabilidade deles. Porque elas só funcionam para se os pontos de equilíbrio forem instáveis. Porém, se tem órbita periódica, os pontos de equilíbrio são instáveis. Mas não necessariamente se os pontos são instáveis, tem que ter órbitas heteroclínicas. Eu falei periódicas antes, né? Desculpa. Então, órbitas heteroclínicas, necessariamente o ponto de equilíbrio são instáveis, mas pontos instáveis não necessariamente têm órbitas heteroclínicas passando por eles.
Então, essa que é a ideia. Ou seja, então, são órbitas que conectam dois pontos de equilíbrio, certo? Os pontos assintóticos é o ponto no mapa de condições iniciais, naquela grade de X e a da constante de Jacobi, que representa as órbitas heteroclínicas. Então, neles, as famílias, elas tendem a uma espiral. Pode existir órbitas heteroclínicas em pontos colineares? Pode, mas não é comum ver. Então, normalmente, a gente vai para análise em torno dos pontos triangulares, tá? Outra anotação que eu fiz aqui, que a que eu falei agora, que elas tendem a uma espiral, né? Que, como eu vou mostrar depois na figura que a gente viu antes lá. Mas a espiral, ela é sempre heteroclínica, mas pode ter uma órbita heteroclínica e não aparecer no mapa de condições iniciais uma espiral, tá? Então, se a gente tiver um mapa de condições iniciais que não tem lá uma espiral, um visível ponto assintótico, não necessariamente quer dizer que não tenha órbitas heteroclínicas ali, tem que ser analisado no programa para ver, que pode ter. Mas se tiver, aí já garante que a gente vai encontrar órbitas heteroclínicas, tá? Então, e aí, deixa eu voltar. Aqui, o que eu tinha falado para vocês, que era, tá vendo, quando tende a um ponto aqui, por exemplo, no ZL, tende a um ponto e faz uma espiral, e aqui também? Esse é um ponto assintótico. O melhor caso para ver, eu vou voltar e, só para mostrar para vocês rapidinho, o melhor caso para ver é aqui, olha essa órbita, esse zoom A. Tá vendo que esses montes de órbitas tendem a um ponto, e aí aqui parece mais visível, aqui também, nesse terceiro quadrante, no C, que as órbitas tendem a uma espiral e a um único ponto, né? Então, esses são pontos assintóticos, e nela tem uma órbita heteroclínica, que é uma órbita que liga exatamente um ponto de equilíbrio ao outro, tá? Uma das vantagens de estudar esse tipo de órbita é que, em torno de órbitas de pontos assintóticos, né, quando você encontrar essa órbita heteroclínica, tem um conjunto muito grande. Normalmente, né, costuma ter um conjunto grande de órbitas periódicas em torno, porque tem essas espirais, esses montes de famílias em volta, que vai tendendo a esse ponto. Então, é interessante porque ali é um lugar, uma posição que você vai encontrar bastante, tende a encontrar, né, órbitas periódicas. Então, é isso. Aí, agora, como explicar isso? Eu coloquei o exemplo mais simples, foi o exemplo que eu usei para entender e tal, que foi o exemplo do pêndulo simples, só para mostrar mais ou menos como que funciona a ideia dessas órbitas. Então, o pêndulo simples, eu coloquei aqui um desenho dele, ele se desloca aqui em θ, e a velocidade seria θ ponto, né? Então, nesse ponto aqui que está, esse tracejado aqui, quando tiver aqui, ou seja, θ igual a zero nesse ponto e θ ponto igual a zero nesse ponto, que é exatamente aqui no mapa, nesse espaço de fase aqui, seria aqui, ele é um ponto de equilíbrio, certo? Se esse pêndulo subir, aqui não aparece, mas se ele fizer θ igual a menos π ou mais π, e nesse ponto ele chegar com um θ ponto igual a zero, uma velocidade igual a zero, então ele também, ali esses pontos também são um ponto de equilíbrio, certo? E aí, então, nesse espaço de fase, a gente colocou, ele o espaço de fase para esse pêndulo, né? Conforme o pêndulo vai se mexendo, essa curva aqui vai aumentando, aumentando, até que ele chega lá em cima, e aí faz essa curva maior aqui, dessa forma. Então, ele cruza aqui o eixo X, e aqui exatamente menos π, e aqui mais π, e em θ ponto igual a zero, que são um ponto de equilíbrio quando ele está lá em cima, tá? Eu vou explicar essa figura segunda mostrando aqui, para mostrar exatamente o que é. Então, eu tenho que, se o θ é igual a zero, ou seja, a posição, né, aqui, zero, e o θ ponto zero é um ponto de equilíbrio, como eu falei, e a mesma coisa para quando o pêndulo está lá em cima, né, que são esses pontos aqui e aqui, tá? A gente chama de ômega, o conjunto de órbitas que não é ômega, né, é W, de U e de S, que a gente usa U para instável e S para estável, tá? E o P aqui seria a posição do meu ponto de equilíbrio. Então, o meu ponto de equilíbrio P, aqui em menos π, eu vou chamar de P, e em mais π, eu vou chamar de P1, tá? Então, eu sei que o meu grupo de W aqui de P, desse ponto, ou de W de P1, nesse ponto, eles são um conjunto de órbitas instáveis se eles saem do ponto de equilíbrio. Como assim? Aqui, nesse ponto, menos π e zero, ele sai, a minha seta mostra aqui, olha, a minha órbita está saindo daqui para o próximo ponto. Quando ela está saindo, nesse ponto eu tenho um meu W instável, de P de menos π zero, tá? E quando ele calma, ele sai, né? Então, aqui, daqui para cá, e no meu segundo ponto seria daqui para cá, ó. Então, esse seria o meu W de P1, que eu chamei que é do meu segundo ponto, que é de π de zero, que ele está saindo desse ponto, do meu P1, e indo em direção ao meu ponto P,
tá? Ou seja, o meu conjunto de órbitas instáveis, eles sempre saem do ponto do equilíbrio, é o ponto que ele sai. E aí o estável é o ponto é o conjunto de órbitas estáveis, são aquelas que elas chegam ao ponto de equilíbrio. Então, eu tenho aqui, saindo desse ponto, que chega a esse, então aqui é estável, ó, meu P1 de π, meu W estável de P1, que é o meu segundo ponto aqui em π0, ou seja, ele saiu daqui, chegou aqui, aqui ele é estável. Essa é estável, né, órbitas estáveis. E o mesmo acontece do lado de cá, para cá. Eu faço muita confusão com esses montes de notação, mas eu espero que vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês me perguntam. Quando esse conjunto instável de um ponto intersecciona com um conjunto estável do outro, ou vice-versa, né, a gente tem as condições iniciais de uma órbita heteroclínica, ou seja, esse ponto e esse ponto são exatamente as condições iniciais de uma órbita heteroclínica, que é o ponto assintótico que está no meu mapa de condições iniciais. Não está aqui, eu pus aqui na próxima, tá? E aí, uma definição que eu até tinha falado antes, uma órbita de um conjunto estável, nossa, peraí que eu escrevi errado, é instável, né? Deixa eu ver o que eu inverti aqui, porque eu coloquei um U e estável, e o U é instável. Ela corta ortogonalmente o eixo X, ou seja, Y igual a zero, X ponto igual a zero, e continua como uma órbita estável. Eu escrevi errado, então, aqui é instável mesmo. É uma órbita do conjunto instável, desculpa, olha, aqui em cima, ela sai desse ponto e corta ortogonalmente o eixo X, ou seja, Y igual a zero, X ponto igual a zero, e continua como uma órbita estável de P1 devido à simetria, né? Então, ela sai daqui como instável, chega lá e sai de lá como instável e chega aqui como estável. Aqui eu pus os exemplos, que eu acho mais fácil de enxergar agora. Então, aqui eu coloquei aquelas zonas EL, sabe, do meu mapa de condições iniciais, que tem as minhas órbitas, minhas famílias L e minha família UB, que tende aqui a uma espiral, que tende a um ponto assintótico, certo? Essa aqui eu tinha mostrado para vocês antes, essa primeira figura aqui em cima e a primeira embaixo, que é nas órbitas periódicas da família L, essa de cima, e a de baixo é as órbitas periódicas da família UB. E aí, aqui do lado direito de cada uma, eu coloquei, então, dentro desse conjunto de órbitas periódicas, qual é a órbita heteroclínica que a gente encontrou, certo? Que são que passa exatamente, sai exatamente do ponto de equilíbrio e vai para o outro, né? E aí, a gente tem ela aqui, então, ó, vocês vejam que ela sai aqui instável, ela sai desse ponto de equilíbrio e vai até aqui, e aí, aqui do lado de cá, ela chega, sai desse e chega nesse, tá? E a mesma coisa para a órbita UB, essa é uma órbita heteroclínica, né? Ela tem a que tem justamente esse formato, quando a que passa, né? Exatamente no ponto de equilíbrio, né? E aí ela tem, então, a definição de que quando ela sai de um ponto e chega no outro, ela é instável, quando ela chega, ela sai instável e chega estável. Pronto, mais fácil assim. Aqui outras para aquela família KVA, em torno de uma espiral aqui, o ponto assintótico, né? Então, eu tenho esse formato, e aqui, olha, qual é a órbita desse conjunto de órbitas, qual é a órbita heteroclínica, é essa, tá? E aqui, para a família, a de cima é a K e a de baixo é a VA. Então, essa daqui é o conjunto de órbitas, é a órbita heteroclínica para a família que liga os dois pontos de equilíbrio triangulares, né? Da família VA, tá? Aqui eu coloquei algumas as referências principais. O Abad aqui é o artigo dele que ele publicou com o Bar, o Bless e o Rodrigues, que é do TIDES, né? Explicando como funciona. No link da página da faculdade que eu mandei para você, que eu mostrei, tem uma apostila bem completa mostrando como instala, como funciona, para que serve, tudo muito bem explicado. E tem para fazer o download do pacote mesmo do TIDES, tá? Jorbis, ou esse daqui é o que eu falei para vocês lá do método que ele usa para achar os coeficientes, né, da série de Taylor no programa do TIDES, então é esse trabalho. Eu coloquei esse do Zeng, que é um trabalho que já foi publicado antes da gente, e ele faz o modelo do dipolo segmento e ele faz uma análise mais precisa da parte dos pontos de equilíbrio, das curvas de velocidade zero, ele não apresenta totalmente as órbitas periódicas, então esse trabalho que a gente vai publicar agora na Astronomical Journal, ele é uma continuação desse trabalho do Zeng, uma complementação, né, do trabalho do Zeng, mostrando as órbitas periódicas, as famílias de órbitas periódicas e as órbitas heteroclínicas em torno desses pontos. Inclusive, no próprio trabalho do Zeng, ele tem
ele cita alguns asteroides, né, que tem um formato parecido com esse dipolo segmento, e ele dá os parâmetros, e a gente está usando agora para fazer esse novo paper, que daí muda o Mi, já não é mais meio, né, muda são diferentes a massa M1 e M2 do dipolo segmento, e o K também, né, a velocidade de rotação do segmento. Então, a gente está fazendo agora para analisar para esses valores diferentes, baseado nos parâmetros desses asteroides, que até foi o Zeng que apresentou inicialmente a parte de estabilidade, do desequilíbrio dele. Bom, gente, é isso. Vocês me desculpem se eu enrolei alguma parte. Como eu falei, é um assunto totalmente novo para mim. Então, eu comecei literalmente do zero. Tem muita coisa que eu me enrosco ainda, que eu estou aprendendo ainda, mas tá indo, é um assunto que eu estou gostando muito de aprender. E eu acho que a gente vai, principalmente, eu ainda continuo trabalhando, né, com o Elip lá e com o Abad lá em Saragoça, mesma distância, e eu acho que vai render bastante ainda para aprender. Mas é isso, se alguém tiver alguma dúvida, à vontade. Obrigada, gente. Obrigado, Alessandra. Obrigada, Foi Otto. bem didático, acho que foi legal, Foi gostei. muito rápido? Rápido não, você fala rápido, né? Mas a apresentação acho que foi ok. Mas, Ai, que bom. É isso que eu falei, eu falei muito rápido. a sua fala é um pouquinho rápida, mas eu acho que compreensível. Ai, Já que bom. no passado não é, era um pouco mais rápido, né? Eu gosto de apresentar quando você está junto, porque você sabe que eu melhorei. Você conhece, eu Não, acho que mais que todo mundo de muito tempo. não, mas eu acho que está ok, né? Bom, Uhum. estamos abertos a perguntas, colocações. A Silvia levantou a mão aqui, por favor. Estão me ouvindo? Sim. Tô sim. Tá. Alessandra, adorei o seu trabalho. Nossa, Obrigada. muito legal, realmente muito bom. Realmente, a apresentação, às vezes você falou um pouquinho mais rápido, e como é um assunto novo para mim, apesar de muitas coisas eu conheço, mas foram colocadas de outra forma. Então, é um assunto novo para mim. A minha pergunta pode parecer um pouco estranha, mas essa haste, ela tem um tamanho mínimo? Um tamanho mínimo de comprimento? De comprimento, isto. Não, vou ser sincera, no trabalho que a gente fez, inclusive no trabalho do Zeng, que foi um trabalho anterior que a gente usou como base de algumas coisas, não põe um limite mínimo de tamanho. Então, eu posso ter essa haste com tamanho zero, vamos supor, que não é uma haste, né? Eu posso ter Que seriam os dois corpos. Sim. Eu posso ter esses dois corpos juntos e posso Sim. ter um deles bem menor do que o outro. Quando você fala, peraí, deixa eu entender o que você perguntou. Eu tenho as duas bolinhas juntos? e tenho a haste, tá? Certo. Então, eu vou desprezar a haste. Como você falou que Certo. não precisa ter tamanho mínimo, eu desprezo a haste. E aí eu posso alterar o tamanho desses dois corpos que ficariam na extremidade. Você está me perguntando a distância entre elas, de tipo as duas bolinhas mais juntinhas, ou só a massa? Porque quando, por exemplo, se eu considerar... Estou perguntando os dois. Os dois juntinhos? Isso. Eu acho que consegue fazer isso sim, porque você consegue controlar pelo tamanho no programa, inclusive, que eu uso, você consegue atribuir os tamanhos de L1 e L2, que são essas distâncias. Né? Tá, então a hora que eu faço essa haste igual a zero, o sistema que eu tenho seriam duas bolinhas, uma do lado da outra? Não, seria, acho que uma sobreposta na outra, porque a haste é o limite do centro das duas esferas. Entendi. Entendeu? O L1 e o L2, Entendi. ele vai no centro das esferas, então acho que quando você considerar zero, elas vão se sobrepor, vai virar uma só, né, na verdade. Sobrepor, tá. Não vou conseguir ter uma situação, uma configuração que eu consiga colocar uma do lado da outra. Não, você consegue, se você pensar, por exemplo, você dá um valor de L1 e L2, uma distância calculada de forma que ela seja o raio das esferas, né? Tá. Então eu consigo. Sei lá, eu acho que sim. Não fiz dessa forma, mas eu acho que pelo que eu visualizando o programa da forma que eu fiz, eu creio que sim. E aí você consegue, fazendo isso, com essa configuração, colocar uma bolinha maior que a outra? Sim. Sim. Legal. Da forma que está o programa, eu consigo mexer. Eu tô falando porque, como eu falei, é um programa novo para mim, ele é muito grande. Então, eu tô aprendendo a mexer.
Eu fico com eles, fico conversando com eles por e-mail, pedindo ajuda nas coisas mais básicas, às vezes, né? Porque Uhum. é um programa É bem novo, complexo. né? Isso é normal. O segundo o Abad, eu imagino que o Abad tenha em torno de uns 64 anos, imagino. E segundo o Abad, ele começou a fazer o programa na graduação, quando lançou o primeiro Matemática. Então, vocês imaginam o tamanho que o programa está hoje. Ele é bem completo, é bem legal. Mas eu consigo entrar com o parâmetro de massa e com a distância entre esses corpos. Eu consigo variar também o parâmetro de massa da haste e das matérias. Sem conexão. Então, mexendo nessas configurações, eu consigo chegar nessa configuração que você fala assim. Nunca fiz, mas eu já fiz. Não, sai da conexão de lá. Tá ótimo, tá ótimo. É que eu estou pensando num outro problema para estudar dessa forma. Entendi. Se você quiser depois que eu tente testar, me manda um e-mail, aí eu posso testar numa versão mais básica, colocando essas configurações, porque como eu vou entrar mais com as condições iniciais, a gente vê o que chega, que funciona, o quanto dá certo ou não, mas eu acredito que sim. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigada, Alessandra. Parabéns de novo. Obrigada. Obrigado, Silvia. Agora o Gabriel Caritá. Olá, boa tarde. Alessandra, gostei muito da sua apresentação, ela foi bastante didática, muitas coisas que eu não tinha conhecimento e que eu estou aprendendo, eu consegui entender boa parte, né? Uhum. E assim, eu queria fazer umas perguntas, na verdade uma só, para ser mais específico, naqueles gráficos que você discutiu sobre as famílias periódicas, eu queria entender a dimensão do grid que você fez, daquele X e da constante de Jacob, porque eu também preciso fazer famílias periódicas para uns estudos que eu estou trabalhando com órbitas retrógradas. E é algo que eu não tenho muita experiência, eu só tenho experiência com seções de Poincaré, né, os mapas de Poincaré, mas pelo que eu vi tem uma certa semelhança para obter as famílias periódicas, então eu conseguiria fazer isso com o software que eu estou utilizando, e eu só queria entender mesmo a dimensão do gráfico para saber como eu poderia modificar o meu programa para tentar obter essas famílias periódicas. Mas quando você diz saber a dimensão, como assim? Como ele chegou nesse gráfico? O número de limites. Tá. O programa eu consigo mexer nisso. Eu consigo determinar. Esses que eu apresentei no gráfico aí, eu fiz uma grade 1000 por 1000 dos meus limites. 1000 por 1000. Então era 1000 variando no eixo X e 1000 variando no C. Mas eu consigo quanto eu quiser. Entendi. Você fez a integração por quanto tempo? O período? No máximo tá 30. Tá meio que padrão no programa, eu não mexi, mas se eu não me engano, acho que um período, tá 30. Mas esse 30 é 30 anos, 30 períodos do sistema? 30 períodos do sistema, né? Tá, beleza. Essa grade, eu tanto consigo fazer ela, sei lá, 10 por 10, quanto muito grande, porque aqueles pontinhos assintóticos, que às vezes a gente não acha pontos ruim, aí eu vou e faço um zoom só naquela região com uma grade bem grande e ela acha muito ponto ali. Então, eu consigo fazer um zoom focado para pegar mais pontos ou menos. Então, ela dá para fazer... Entendi. Perfeito. Era necessidade. Essa dúvida mesmo para eu saber os testes para minhas famílias. Tá, joia. Obrigado, viu? De nada. Ok, obrigado, Gabriel. Agora o Gustavo. Oi, Alessandra. Oi. Uma vez eu li um artigo acho que ele é russo, chama Shevchenko, não sei se você conhece, que ele simula um alter, né, parecido com o seu corpo. E o que me chamou a atenção é que ele encontrou uma região caótica muito grande perto do corpo. Eu queria saber se também encontrou algo parecido. Uma região caótica perto do corpo? Isso. Não, na verdade eu nem foquei em analisar esse tipo de coisa, mas não eu fiz considerando a haste, né, e as famílias, não fiz esse tipo de análise, não sei dizer para você, mas eu creio que não, em cima do que a gente fez do trabalho, não. Certo. Obrigado. Obrigada a você. Ok, obrigado, Gustavo. Maísa, por favor. Oi, boa tarde. Parabéns, Alessandra. Muito Obrigada, Maísa. Um trabalho bem interessante. Obrigada. Eu tenho algumas sugestões e algumas perguntas. Vou até anotar, então, as sugestões. Pode falar. A primeira sugestão é você usar a simetria do problema para simplificar a análise das famílias. Porque isso que você está observando é absolutamente esperado, porque é um efeito da simetria que o problema de Copenhague tem, que a sua análise, que o seu modelo herda de Copenhague, né? Porque quando você tem as massas iguais, você tem uma simetria
left to right, né? Então, é um espelhamento, tudo que tem de um lado tem do outro. Exatamente. Só que quando você vai para o espaço de parâmetros, que é quando você vai estudar as bifurcações ali, que você tem o nascimento das famílias e a coalizão das famílias, em função do parâmetro que você escolhe para observar isso, talvez mascare isso, entende? Que essa simetria é desse jeito. Então, por exemplo, se você olha no espaço XC, porque o X é outra coisa, que talvez não fique evidente que essa simetria é óbvia. Então, a melhor forma é você olhar para as equações e extrair as simetrias que estão presentes lá, como existe lá no restrito. No restrito tem a simetria S1, S2, a combinação de S1 com S2 que vira S3. Se você precisar, depois eu posso te explicar isso melhor. Quero sim. Né? Quero sim. Eu mando um e-mail para você, daí você me explica. Excelente. E assim, eu queria entender melhor aquelas espirais que você apresenta no espaço de parâmetros, né? Então, naquele plano XC. Isso, na grade de condições iniciais, isso mesmo. E ela mostra, quando eu olho ela e existe esse ponto assintótico, né? Aquelas espirais tendendo, faz eu saber que eu vou encontrar órbitas heteroclínicas. Então, é isso que eu queria entender melhor. O que você está chamando de órbita heteroclínica? Porque a órbita heteroclínica aquele ponto assintótico, é a condição inicial que me dá a órbita heteroclínica, e eu chamo de órbita heteroclínica a órbita que passa exatamente, que liga exatamente um ponto de equilíbrio a outro, diferente do primeiro. Então, mas o que você tem são órbitas periódicas, não é? Sim. Então, por que você fala de ponto a ponto? É de órbita a órbita. Não, então, mas é que ela liga, a órbita, ela liga o ponto de equilíbrio no triangular, por exemplo, um ao outro. Então, eu tenho uma órbita, e ela vai, por exemplo, do L4 para o L5, e ela passa exatamente nesse ponto. Então, eu chamo de... uma órbita heteroclínica, que não sei se você viu na figura que ela é completa, dela eu tenho uma órbita estável e uma instável, que acaba sendo duas heteroclínicas ali dentro, né? Que é a ligação dos pontos. Isso, é que, assim, as definições matemáticas não estão tão clarinhas na sua cabeça ainda, não. Mas assim, você pode chamar de conjuntos heteroclínicos, conjuntos que ligam estruturas de dimensão maior, ou seja, órbitas periódicas, toros, tudo isso é heteroclínico. Tá? Desde que você tenha uma estrutura que seja hiperbólica, tipo, ou ponta hiperbólico, a órbita periódica é hiperbólica, e aí você também é heteroclínico. Então eu fiquei em dúvida, será que ela está saindo de uma órbita periódica e chegando em outra órbita periódica? Não, você quer ligar L4 com L5, através de uma órbita periódica. Exatamente, é isso mesmo, isso mesmo. Não, e você tem razão quando você diz que não é tudo totalmente claro na minha cabeça ainda, porque como é um assunto muito novo... Ficou pior ainda, porque assim, ó, o que você está usando são órbitas periódicas, não é órbita periódica, porque essa órbita que sai de um ponto de equilíbrio e chega a outro ponto de equilíbrio tem período infinito, porque isso é uma variedade instável, isso não é uma órbita. Você vê desenhado... você fala órbita heteroclínica, né? Exatamente. Entendi. Essa órbita, em analogia ao que você mostrou do pêndulo, aquela órbita que sai do ponto π, vai para o menos π ou vice-versa, essa órbita, na verdade, ela é uma órbita de período infinito. Você levaria infinito de tempo para sair de um ponto e chegar no outro. Você nunca chega, tá? A rigor, falando matematicamente. É isso que eu ia falar, a rigor, né? A rigor. Então, essa solução que sai de um ponto e chega no outro é uma variedade, não é uma órbita periódica. Eu acho que você tem razão, a forma que eu escrevi também. Entender melhor essa tua linguagem, essa tua nomenclatura, quem são os objetos que você está tratando de fato, porque está um pouquinho confuso, tá bom? Não está casando uma coisa com a outra. Mas é claro, é só uma questão de estabelecer direitinho. Não tem nenhum problema no seu cálculo, eu tenho certeza que está tudo certinho. Não, sim. Você tem razão, porque como eu falei, como que é uma coisa muito nova, eu estou me adaptando ainda com a isso é um conceito bem diferente do que eu trabalhei. Isso são conceitos matemáticos muito bem estabelecidos, então não dá para trocar linguagem, tá? Não, sim. Da meleca, né? Pode deixar. Assim, eu queria entender, agora que eu quero entender melhor ainda. Uma coisa, aqueles pontos espirais que aparecem no diagrama de bifurcação, na verdade, são pontos dos quais saem várias famílias de órbitas periódicas, eu entendi direito? Isso, tem, em torno daqueles pontos tem várias famílias de órbitas periódicas, isso mesmo. E quais são as estabilidades? E tem alguma especificidade com relação à estabilidade dessas órbitas periódicas? Elas são estáveis, são celas, são centros, são espirais? A gente não fez análise, só fez em relação à heteroclínica, né? Que a gente viu que tem que ter estável.
mas das órbitas em si, ali em torno, não sei dizer para você, para ser sincera. Tá. Bom, mas como eu falei, a gente continua trabalhando com isso, né? Então, provavelmente eu vou aprender e ver isso mais para frente. Tá. Bom, se você quiser trocar uma ideia, eu tenho várias curiosidades e coisas aí para olhar que... sim, eu te mando e-mail. Tá, joia. Obrigada, tá. Viu, Maísa? Obrigada, querida. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E trabalhar com Taylor é maravilhoso, né? Porque Taylor é muito rápido, é muito eficiente. Eu só questiono se realmente precisa Taylor aí. Eu acho que um Runge-Kutta 7.8 também dá conta. É que Taylor é mais rápido, é mais eficiente, não tem por que não usar, né? Se você tem uma ferramenta melhor, claro, por que não usar? Taylor é maravilhoso. Então. É outro nível, como dizem os espanhóis. Mas, quer dizer, Runge-Kutta 7.8 eu acho que dá conta de integrar as equações também. Sim, então esse programa foi eles mesmos que fizeram lá na universidade, né, do Abad e mais um grupo de pessoas lá, mas inicialmente o Abad mesmo, que é o cabeça do programa, e acho que a ideia deles era justamente essa, encontrar, pegar com precisão grande, e eles têm, acho que há muito tempo já que eles estão trabalhando e montando esse programa, sabe? Então é que nem você falou, já que tem a ferramenta mais precisa, a gente usa ela. Claro, sem dúvida. Parabéns. É isso. Obrigada. Aí. Tá, joia. Obrigada. Obrigada a você. Obrigado, Maísa. Professor Vilhena? Alessandro, muito bom, Alessandro. Só uma perguntinha aí. Esse coeficiente de Taylor aí, como é que ele tabelou? Como é que é feito? Como é que ele fez? Esses coeficientes que usou? Ele usa aquele que eu falei para você do trabalho do Jorba. Ai, eu até esqueci o nome de como que era. Peraí que eu vou olhar o nome que eu coloquei aqui. É o seguinte, Vilhena, a partir das equações diferenciais, eles criam uma série de Taylor que representa soluções. Tá? Esse trabalho do Horba é um trabalho clássico de Taylor Method. Ele usa até diferenciação automática, mas eu não sei explicar para você como é exatamente, porque eu não me aprofundei no programa em si, de como ele chegou. Mas no fundo é isso, você expande as equações de movimento numa série e automaticamente ele escolhe quantas ordens são necessárias para ter uma precisão boa, e ele consegue andar com passos muito mais largos que qualquer outro integrador, com uma precisão absurdamente melhor, né? Então, é muito estratégico porque ele é rápido, para fazer integrações de longo tempo, é para isso que ele é melhor, né? Para fazer integrações de longo tempo, ele é maravilhoso, o Runge-Kutta não dá conta. Então, obrigado. Muito bom, Alessandra, muito bom, viu? Obrigada, Vilhena. Valeu, Vilhena, obrigado. Alguém mais? Alguém gostaria mais de fazer alguma pergunta, um comentário? Não? Bom, então agradecer a você novamente, Alessandra. Acho que o trabalho bastante interessante, e você entrando em uma nova linha de pesquisa, né? Eu acho isso muito importante, você é bastante produtiva, mas estava ficando numa linha bem confinada, né? Eu acho que isso vai abrir bastante os horizontes para você. Eu achei ótimo essa nova vertente aí para você. Legal. Obrigada. E aí tem um curso que eu dou aqui de sistema dinâmico, eu chamo você para dar umas 2 aulas. Acho que você chamava para assistir primeiro, aprender bastante, depois você me chama para dar aula. Ok. Mas obrigada a vocês todos por assistir. Tá, muito obrigado. Bom, com relação ao seminário, era isso. Agora a gente tem aqui um tempinho, se alguém tiver alguma informação.